Oi, gente, eu sou a Carol e hoje eu vou estar contando para vocês sobre como foi a descoberta da terceira gravidez, a gravidez do Arthur. Então, vem que tá começando mais um vídeo. Para você entender melhor esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo falando sobre o porquê de eu ter entrado na confeitaria, porque esse é uma complementação do vídeo anterior. Então, vou deixar aqui o link na descrição para vocês irem lá e assistir também. Bom, gente, como eu vi que o meu negócio ele estava crescendo, eu vi que era hora de, assim, na minha cabeça, né? Eu vi que estava na hora de eu ir e abrir uma loja, porque o meu negócio estava crescendo e não cabia mais dentro da minha casa. Então eu decidi abrir uma loja. Fui com a cara e com a coragem, realização de um sonho, vou ter minha loja, tá? Fui abrir a loja, aconteceram umas coisas e não deu certo. Nesse tempo em que o meu negócio estava crescendo e eu tinha que ir trabalhar na loja, eu estava ficando muito sobrecarregada, porque sempre foi muito. Sempre era eu que fazia as coisas, eu que divulgava, então era tudo eu, né? Era eu empresa, né? Era eu para tudo. Então, eu estava ficando muito sobrecarregada, eu fazia tudo, eu tinha que produzir, eu tinha que divulgar. E com isso eu estava ficando muito cansada e deixando algumas coisas de lado, né? Eu só pensava no trabalho, 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 trabalho. Eu estou crescendo, então eu preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar. Nisso, a família ficou de lado, as crianças ficaram de lado, eu me deixei de lado para viver o meu trabalho. Então, eu meio que me perdi, né, nisso tudo. Eu fiquei perdida só pensando no meu trabalho e esqueci da parte mais importante, o motivo de eu ter começado na confeitaria. Então, minha família estava de lado, os meninos estavam de lado, mas a minha cabeça dizia que eu preciso trabalhar, 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 né? Eu quero que o meu negócio cresça, então eu preciso focar no meu trabalho e fui. Mas nisso eu me perdi. Então, as coisas mais importantes da minha vida estavam de lado, né? Mas como a minha cabeça estava naquela, eu preciso trabalhar para o meu negócio crescer, eu não enxergava isso. Eu não enxergava isso. Eu estava cega porque eu precisava trabalhar e eu queria trabalhar. Isso, aconteceram umas coisas e eu tive que fechar a loja. Fechei a loja, sabe? Aquele sonho virou um pesadelo. Fechei a loja, fiquei triste, fiquei muito triste. Eu estava entrando em depressão. Eu fiquei um tempo assim sem. Parei um pouco com os doces porque eu estava naquela correria e eu estava muito cansada, eu estava sobrecarregada e aquele cansaço aí que começou a bater, né? Nessa que eu fechei a loja, né? Eu desacelerei um pouco aquela minha correria de trabalho. Depois de eu ter ficado alguns dias doente, de cama, de cansaço, de sobrecarga, eu decidi dar uma parada com os doces à pronta entrega. Então, eu parei de fazer bolo de pote, palha italiana, essas coisas eu parei. Eu percebi que eu precisava desacelerar. Comecei a perceber das coisas que eu estava deixando de lado. Decidi parar com os doces à pronta entrega e foquei mais nos bolos decorados. Mas ainda assim, eu não estava totalmente com aquele pensamento do que eu estava perdendo, né? Que era o convívio com a minha família, que era os meninos. Ainda não tinha caído totalmente a minha ficha. Então, eu continuei com os bolos decorados, eu estava triste, eu estava deprimida por ter fechado a loja, mas eu ainda continuei com os bolos decorados. E aquilo continuou tomando totalmente o meu tempo, né? Foi aí que eu passei muito mal mesmo. Até achei que eu pudesse estar com Covid, né? E como eu já tinha desacelerado um pouco, eu estava sem tomar a injeção. Com aquela correria de ter que ir para a loja, ficar lá o dia todo, eu parei de tomar a injeção, né, anticoncepcional, porque eu tenho que tomar a injeção porque o comprimido me faz mal. Eu conto isso na gravidez do Davi. Vou deixar o link aqui também na descrição para vocês irem lá e assistir.
Então, até a injeção que eu tinha que tomar todo mês, eu parei. Porque pra mim não tinha tempo para eu ir lá no posto de saúde tomar a injeção. Até isso eu deixei de lado. Foi aí que eu passei mal e decidi fazer o teste de gravidez. E deu positivo. Na hora eu não acreditei, fiz o Reinaldo voltar na farmácia, comprar outro teste para confirmar, né, para ter certeza se não estava errado aquele lá. E fiz o teste novamente, deu positivo. A gente não esperava que desse positivo. Eu achei que eu estava passando mal, mas que fosse... Até pensei que eu estava com Covid, né? A gente não esperava que daria um positivo. Até porque não estava nos planos, né? A gente ter mais um filho. Não eram os nossos planos. E eu estava naquela de crescer, eu estava crescendo cada vez mais, os bolos decorados, eles estavam saindo bastante, né? Mas, então, quando eu descobri, quando deu positivo, bateu aquele desespero. Meu Deus, se com 2 já tem sido difícil, né? Eu ter que dar conta, porque eu não dava conta de tudo, de fazer as encomendas, de cuidar de criança. Com 2 já estava sendo difícil. Aí eu pensei, imagina com um terceiro, né? Com mais um bebê, como é que eu vou fazer as encomendas com um bebê novinho? Aí bateu aquele desespero. Aí eu lembrei da dor que eu senti no parto do Davi e que eu não queria passar por aquilo de novo. Então bateu aquele desespero e eu só chorava, 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 chorava. Eu só sabia chorar. Naquela minha angústia, né, de mais um filho, daquele meu desespero, foram acho que quase uma semana. Foi aí que realmente a minha ficha caiu de que era hora de eu parar com aquela minha correria, com aquela rotina de trabalho. Foi aí que eu percebi que eu tinha que parar. Então, a gravidez veio para me fazer pensar, para me fazer, para eu rever o que eu estava dando prioridade naquele momento. A minha família estava de lado, os meus filhos estavam de lado. Deus me presenteou com a gravidez do Arthur para eu refletir sobre tudo que estava acontecendo, né? Essa questão de eu deixar os meninos de lado, de eu deixar a minha família de lado para trabalhar. Então, gente, tudo é permissão de Deus, tudo é plano de Deus. E eu ter fechado a loja, eu ter engravidado, já era um plano de Deus. Então, hoje, na época eu não aceitava, porque a loja tinha fechado, eu não aceitava. Depois da gravidez, eu aceitei, porque eu sabia que foi tudo um plano de Deus para mim. Não era a hora de eu ter aberto a loja daquela vez, não foi o momento de ter aberto a loja. Então, a gravidez, ela veio como um presente de Deus para me mostrar o que eu estava fazendo naquele momento, né? Deixando minha família de lado, deixando tudo de lado. Então, a gravidez, ela veio mesmo para me mostrar, para eu rever a minha prioridade, que naquele momento não eram os meus filhos, não era minha família, minha prioridade era o meu trabalho. E eu me perdi, né? Porque eu comecei no ramo da confeitaria por causa dos meninos. E eu estava deixando eles de lado. Então, não fazia sentido, né? Não fazia sentido. Mas com a gravidez do Arthur, ela veio para me mostrar tudo isso. Foi aí que realmente a minha ficha caiu. Eu decidi parar totalmente, porque a gravidez não foi muito fácil, né? Eu passei muito mal, eu senti muita dor. Então, a gravidez do Arthur, ela veio para me mostrar tudo isso, que era hora de eu parar com tudo e dar prioridade para os meus filhos, para minha casa, para minha família. A gravidez, ela não foi muito fácil. Eu passei muito mal. Tudo que eu não passei na gravidez do Samuel, nem na gravidez do Davi, eu passei na gravidez do Arthur. Eu vomitava. Eu passei muito, 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 muito mal no começo. Eu sentia muita dor, muita, muita dor mesmo. Que eu só fui descobrir que essa dor que eu sentia era dor de cesárea. Porque a diferença entre a diferença entre o Davi e o Arthur era de 2 anos e meio.
Então, tava meio que recente, né, entre uma cesárea e outra. E essa dor que eu sentia muita dor mesmo. Eu tinha medo de perder o bebê, porque na época eu passava muito nervoso com questões da loja ainda. Então, e não foi uma gravidez fácil. Então eu decidi mudar para Mauá de novo. Saímos do apartamento e fomos morar em Mauá, porque o Reinaldo trabalhava lá e como eu estava passando muito mal e eu sentia muita dor, não ia ter como eu ficar levando o Samuel na escola com o Davi e ainda passando mal. Então eu decidi voltar para Mauá. A gente voltou a morar com a minha mãe lá em Mauá para ficar perto do serviço do Reinaldo e para lá eu tenho uma ajuda, né? Então, lá eu teria ajuda da minha mãe, o Reinaldo estaria perto se precisasse buscar o Samuel na escola, porque na época, foi a época em que o Samuel voltou a estudar, então lá era tudo mais fácil para mim. Então, nós voltamos a morar em Mauá de novo, para eu poder ter uma ajuda, porque com 2 e grávida, gente, eu fiquei com aquele medo de não conseguir dar conta, né? Então, lá em Mauá, eu teria a ajuda da minha mãe, das minhas irmãs, do Reinaldo, ele estaria mais perto, né? Então, nos mudamos. E eu até cheguei a fazer algumas encomendas ainda de bolo, eu cheguei a fazer ainda em Resende mesmo, eu descia e decorava o bolo lá e entregava. Com os doces à pronta entrega, eu não voltei. Depois que eu descobri a gravidez, eu só fiz alguns bolos, brigadeiros também eu cheguei a fazer, mas eu passava muito mal e eu sentia muita dor. Então, eu decidi parar totalmente. Parei totalmente, parei com bolo, parei com brigadeiro, parei mesmo. E foquei mais nesse negócio de internet. Então, a gravidez do Arthur não foi uma gravidez tão fácil para mim. Não foi fácil eu aceitar a gravidez, não foi fácil eu passar pela gravidez, né? Esse período de 9 meses não foi fácil para mim, porque era muita dor que eu sentia e tipo assim, eu tinha largado o meu trabalho, né, por causa daquela gravidez, então eu tive que parar de trabalhar, então eu estava sofrendo muito com aquilo, mas isso não diminuiu meu amor por ele, não diminuiu nada o que eu sinto por ele, só fez aumentar ainda mais o amor que eu sinto por ele, né? Ele me fez enxergar que eu estava perdida. Ele me fez enxergar o que eu estava deixando de lado. Então, não foi uma gravidez fácil, mas me mostrou muitas coisas. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida do Arthur. Estava até chorando. Porque não foi fácil, muita coisa mudou, né? Não, não foi fácil, né? Porque eu tive que ir embora da minha casa, porque para ter ajuda, né, com os meninos. Então, aquilo para mim, ter a minha casa era o meu sonho, né, de ter uma casa própria, tudo. E o fato de ter que ir embora, eu sofri muito. Por isso que eu falo que a gravidez, ela não foi fácil por vários motivos, né? Eu tive que parar de trabalhar, eu tive que ir embora da minha casa, eu sentia muita dor e ter que cuidar dos meninos e grávida, passando mal com dor. Eu só tenho, e graças a Deus ainda que eu tive a ajuda da minha mãe, né? Que ela me ajudou com os meninos em relação a ter que levar na escola, eu tive muita ajuda. Mas assim, eu não tava bem, mas isso tudo passou, né, gente? Coisa da gravidez mexe muito com o hormônio da gente. E isso tudo passou, né? E eu enxerguei que a gravidez foi uma bênção de Deus para mim. Então, a gravidez do Arthur, ela foi uma bênção de Deus para mim. Eu só demorei para enxergar, mas eu enxerguei a tempo, né? De mudar, de conseguir mudar,
consegui enxergar a tempo de colocar tudo no lugar de volta. Mas eu consegui, esses sentimentos todos passaram, aí eu consegui aproveitar mais a minha gravidez, e como já era a terceira gravidez, né, então eu já tava craque, né, na minha cabeça eu já tava craque. Eu tive contração de treinamento, começando com 6 meses eu já tinha contração de treinamento, e não poderia ser normal, parto normal, não poderia ser. Teria que ser cesárea, por ser uma terceira gravidez, eu corri o risco de ter uma hemorragia, então eu já sabia desde o começo que seria uma cesárea. E tudo isso me fez querer operar, fazer a laqueadura. Se não fosse eu, seria o Reinaldo. E como eu consegui, porque eu não estava conseguindo, a enfermeira que fazia o meu pré-natal, ela falou que eu não conseguiria operar, não conseguiria fazer a laqueadura, que eu teria que esperar 3 meses depois da cesárea. Eu falei, eu não vou operar não, imagina. Eu fazer a cesárea e 3 meses depois ter que voltar para fazer a laqueadura, que é quase igual uma cesárea. Eu falei, eu não faço não, não faço. Mas aí trocou de enfermeira, eu procurei eu fui me informar mais sobre isso, se era realmente isso, se eu não conseguiria já fazer a laqueadura na cesárea, porque já seria uma cesárea, né? E eu fui informada de que eu conseguiria sim. Então, eu consegui fazer o acompanhamento da laqueadura, para quando eu fosse fazer a cesárea do Arthur, eu já conseguiria fazer a laqueadura naquele momento. Eu não precisaria ter que voltar depois de 3 meses. Então, eu decidi fazer a laqueadura por esses motivos e por eu não querer ter risco de uma nova gravidez, porque se eu parar de tomar o remédio, eu engravido fácil. E eu não queria uma nova gravidez, com 3 para mim já tá de bom tamanho. E eu não queria passar por esses sentimentos, ter que passar por parto, ter que passar por tudo isso de novo. Então eu decidi fazer a laqueadura e fiz a laqueadura no dia do parto. Mas assim, eu vou deixar para contar um pouco melhor da laqueadura num próximo vídeo para vocês. Mas enfim, a gravidez do Arthur foi uma bênção na minha vida e eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dele, por Deus ter me presenteado com ele, por ter me presenteado com Samuel, com Davi. Ser mãe, acho que foi a melhor coisa que eu poderia ser e que Deus poderia me dar, assim, né? Que Deus poderia me dar. Apesar do meu desespero, da minha angústia, em nenhum momento eu rejeitei aquele bebê, tá, gente? Quero deixar isso bem claro. Em nenhum momento eu rejeitei meu filho. Mas com a gravidez a gente tem vários sentimentos, mas em nenhum momento eu rejeitei meu filho, tá? Pelo amor de Deus, nunca rejeitei meu filho, nunca rejeitaria um filho. Apesar de qualquer sentimento que eu tenha sentido, os meus filhos são minha vida, o Arthur é minha vida. Eu amo os meus filhos mais do que tudo nesse mundo. E nada, trabalho, nada nem ninguém é maior, é mais importante do que eles para mim. E esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que ainda tem muito vídeo legal para eu postar aqui para vocês. Muito obrigada por vocês me acompanharem. Até o próximo vídeo. Tchau!